Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar do tema pagar o mal com o bem. E para que nós possamos fazer essa rápida reflexão, eu quero iniciar com a seguinte pergunta: por que você acha que deve pagar o mal com o bem? Por que pagar com o bem àquela pessoa que está nos fazendo mal, que sabidamente está tentando denegrir a nossa moral, que usa da maledicência para nos difamar? E muitas vezes na nossa frente ela se apresenta como uma ovelha, mas que nas nossas costas não passa de um lobo. Quando nós encontramos com aquela pessoa, o nosso coração pode acelerar e a gente ter aquele ímpeto, não é, de falar alguma coisa no sentido de confrontar com aquela realidade a qual nós sabemos. Então, o que fazer naquele momento? É manter a tranquilidade, é manter a educação, é manter a diplomacia, é manter os nossos pensamentos elevados, é manter o nosso coração sereno. E como é que a gente faz isso? Se voltando para dentro de nós mesmos, pegando dos recursos intelectuais, dos recursos mentais e da nossa espiritualidade para nos mantermos equilibrados e ali criar um campo de força. Nós precisamos desejar o bem das pessoas. Nós precisamos aprender a amar aquelas pessoas que estão ali numa disposição de nos prejudicar. Isso faz com que a gente se distancie vibracionalmente daquelas energias que muitas vezes tentam se aproximar de nós para efetivamente criar algum tipo de situação difícil nas nossas vidas. O nosso porto seguro se dá através dos bons sentimentos que nós carregamos no nosso coração. Nós precisamos aprender a desenvolver a nossa espiritualidade, tendo como combustível o sentimento do amor. É esse sentimento que nós temos que desenvolver. Esse é o nosso desafio. Gostar de uma pessoa que gosta da gente é muito fácil. Ter amizade por alguém que tem amizade conosco é muito fácil. Ser simpático e agradável àquelas pessoas que, por algum motivo, nós tenhamos simpatia, também, além de ser muito fácil, é extremamente prazeroso. O difícil é nós aumentarmos o nosso nível de energia para tratar com pessoas que têm um outro padrão vibracional, que têm um outro tipo de espiritualidade. E muitas vezes essas pessoas fazem parte até da nossa família. E aí como lidar com isso? É extremamente difícil, é desafiador. Ao mesmo tempo, torna-se gratificante. Por quê? Porque se nós sabemos que estamos aqui nesta vida para evoluir, então nós temos que aproveitar dessas pessoinhas, que muitas vezes passam pelas nossas vidas e aproveitar disso para desenvolver esse sentimento. Nós estamos aqui para, ao final desta jornada, aprendermos a amar. Ou seja, qual é a finalidade de nós estarmos aqui nessa vida? Acumular patrimônio? Trocar de carro todo ano? Quer dizer, agora está mais difícil, porque a situação sociopolítica e econômica do Brasil está muito difícil. Essas dificuldades que nós estamos passando neste momento requer de nós maiores habilidades, maiores conhecimentos sobre a espiritualidade, requer de nós
outro nível de sentimento para lidar com tantas adversidades. Nós precisamos aprender a fazer o bem para as pessoas que nos fazem o mal como uma forma de nos protegermos. De quem? Da outra pessoa? Não, nos protegermos de nós mesmos. Aquela outra pessoa a qual nós estamos imaginando nos fazer algum mal, ela pode estar estartando em nós alguns sentimentos negativos que estavam ali adormecidos. E nós só vamos ficar sabendo o tipo de sentimento negativo que nós carregamos quando estivermos de frente a uma situação que nos desafie neste sentido. Com isso, buscar mecanismos que façam com que eu vá me equilibrando espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Senão esses setores de importância na minha vida serão abalados. E aí eu vou responsabilizar quem? Aquela pessoa? Não. Eu tenho que responsabilizar a mim mesmo. Eu não estou tendo competência de lidar com aquilo que eu entendo que me provoca coisas ruins. Então, por isso eu disse, primeiro, se você sabe que tem uma coisa que te faz mal, se afaste dela imediatamente. Depois, com o tempo, procure ir se estudando. Ao perceber que existe uma fragilidade psicológica, ao perceber que existe uma fragilidade espiritual, que existe uma fragilidade mental, quando você se der conta que esses setores estão necessitando de um maior fortalecimento, que você decida-se em buscar uma ajuda. Porque os pensamentos afetam a mente e a mente afeta o corpo. É uma simbiose, essas coisas vão interagindo entre si e daqui a pouco nós vamos tendo aí um conjunto de prejuízos na qual, obviamente, só fará com que a gente comece a se arrastar pela vida. Então o fato de nós reconhecermos o nosso nível de espiritualidade é muito importante para que a gente possa se blindar de determinadas coisas, nos afastarmos de determinados relacionamentos que sabidamente irão nos trazer prejuízos. E quando nós buscamos pagar o mal com o bem, significa dizer que eu gosto de mim. Significa dizer que eu quero fazer de mim uma pessoa melhor. Então eu não vou desenvolver sentimentos negativos acerca de uma outra pessoa. Porque no fundo eu vou só estar alimentando algo que já está dentro de mim. Aliás, se nós estivermos aí preparados para aceitar algumas coisas em nós, nós vamos ver que aquela outra pessoinha que está chegando na nossa vida, ela está servindo para nos mostrar quem de fato nós somos. Como disse, se nós temos ódio no coração, é com ódio que nós vamos querer tratá-la. Se nós temos raiva no nosso coração, é com raiva que nós vamos querer tratá-la. Mas se nós temos amor no nosso coração, é com amor que nós a trataremos, independente daquilo que nós possamos imaginar que ela esteja ou não fazendo com relação a nós. Se nós somos pessoas realmente espiritualizadas, como muitas vezes imaginamos ser, o que nós temos que fazer? Nós temos que pagar o mal com o bem e mostrarmos que podemos fazer diferentes. Não para nos sentirmos orgulhosos, no sentido de também diminuir a outra pessoa e dizer, olha, como eu sou uma pessoa ótima, olha as coisas boas que eu faço
não é? Nós temos que tratar as outras pessoas bem porque nós queremos estar bem. Nós temos que tratar as outras pessoas com amor para que, através desta ação, eu cultive esse amor dentro do meu coração. O amor é como se fosse uma fonte que precisa ser renovada todos os dias. Esse amor, ele é colocado em prova. Nós temos aí grandes provações na nossa rotina de vida que nos convida a trabalhar com o amor. Nós temos aí pessoas muito difíceis, assim como também somos difíceis para algumas pessoas. Elas nos ajudam a crescer, mas tenham a certeza que quando você também tem uma atitude de amor com aquela outra pessoa, frente a alguma maldade que ela fez, talvez hoje ela não vai compreender isso e pode até dizer que você é um cara de pau. Ela pode não compreender que você foi buscá-la para ter uma atitude de amor para com ela e dizer, olha, vamos buscar a paz. Ela pode simplesmente achar que essa atitude, que essa sua disposição em harmonizar aquela relação é fruto simplesmente da sua cara de pau. E aí o que dizer, né? Quando você estiver de frente a uma pessoa e tentar conversar com ela e você falar assim, olha, eu vim aqui te procurar, né, para que a gente tente resolver aquela situação difícil e vamos deixar isso para lá, vamos buscar um outro caminho, né? Tem coisas melhores aí para nós desenvolvermos, e a pessoa falar para você, olha, você é um cara de pau, né? Como é que você vai se sair dessa? Você tem que se apegar na sua espiritualidade, você tem que se apegar nesses bons conceitos que você tem. Senão, o fato de você ter ido lá para uma reconciliação com aquela pessoa e ter ouvido aquilo, você vai criar um outro problema. Quer dizer, já existia um problema, agora passa a ter dois, porque você quis reagir negativamente quando ela te ofendeu daquela forma. E aí, ou seja, você tem mais uma prova de amor. Então veja como é difícil, não é? Mas eu gostaria de fazer esse convite a você. Desenvolva o seu amor. Continue espalhando o seu amor de uma maneira ativa, não é? O amor é uma energia renovadora que transforma, mas para nós utilizarmos do amor, muitas vezes nós precisamos ter coragem, porque o amor exige isso de nós. Quando você paga o mal com o bem, você protege a sua saúde, você protege a sua mente, você protege o seu espírito. Uma pessoa que desenvolve esse sentimento dentro dela, ela cria um campo de proteção. E aí as coisas negativas que eventualmente alguém possa estar emanando, até através dos seus próprios pensamentos, isso é rechaçado quando se aproxima de nós. Então, quando nós desenvolvemos esse amor no nosso coração e ele tenha a força suficiente de nos convidar a estarmos equilibrados diante uma maldade que possa estar sendo feita por alguém, nós protegemos o nosso estado espiritual, nós protegemos a nossa condição psíquica, e esse pensamento elevado que nós vamos cultivando, obviamente, através dos impulsos nervosos emanados por esses pensamentos que se destinam ao nosso corpo, nos gera saúde. Por isso que nós temos que nos voltar a praticar o amor diante aquelas pessoas que estão ali, muitas vezes, para provar a nossa capacidade. Essas provas, elas são realmente muito difíceis, mas eu não quero adoecer,
Eu quero me manter organicamente equilibrado. Para isso, eu preciso modificar o meu pensamento e modificar o meu sentimento. É através dos meus recursos intelectuais, da minha inteligência, da minha capacidade de raciocinar, é que eu faço ali uma grande análise acerca daquele envolvimento que eu estou sendo colocado. E aí, claro, fica também um importante questionamento. Será que nós merecemos aquela difamação? Será que nós merecemos aquelas calúnias que estão sendo feitas acerca da nossa pessoa? Será que nós merecemos essa maldade que alguém esteja querendo fazer contra nós? Nós temos que nos fazer essa pergunta. Porque muitas vezes, se nós tivermos uma conduta inadequada com relação às outras pessoas, nós podemos estar despertando nelas o sentimento do ódio e até o sentimento da vingança. Que se aquela pessoa não tiver uma espiritualidade suficientemente grande, certamente ela vai usar dos recursos obscuros que ela tem para se voltar contra nós. Então é muito importante nós sabermos com quem que nós estamos nos relacionando. E nós só temos condições de melhorar essa nossa visão quando nós buscamos nos espiritualizarmos. Senão, certamente, nós seremos enganados pelas aparências. Nós seremos enganados pelas nossas próprias projeções interiores, materializadas, e que acabam atraindo pessoas que aparentemente são boas, mas com o passar do tempo, elas vão demonstrando ali uma certa inferioridade. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as pessoas com as quais nos relacionamos. Então fica a dica, verifique a espiritualidade das pessoas que estão em sua volta. Muitas vezes nós nos deixamos, como disse, nos enganarmos pelas aparências. Então, observe atentamente para que você, quando pense em falar alguma coisa para alguém, você procure saber como aquela pessoa vai absorver o que você está falando. Porque por mais palavras que você possa escolher, se aquela outra pessoa tiver um sentimento negativo, obviamente ela não vai ver você com bons olhos. Então, eu costumo dizer que para nós melhorarmos de vida, nós temos que nos relacionarmos com pessoas melhores do que nós. Temos que nos relacionarmos com pessoas com maior grau de espiritualidade, para que nós possamos aprender com elas, nos desenvolvermos com elas. E através dessa relação, nós vamos aumentando o nosso grau de espiritualidade. Então, continue se esforçando por pagar o mal com o bem. Continue se esforçando em fazer as coisas de uma maneira correta, de uma maneira boa, de uma maneira leal e principalmente utilizando do sentimento do amor. Cultive esse sentimento no seu coração. Certamente você vai perceber que na medida em que você explora esse sentimento, que você cultiva esse sentimento, principalmente quando estiver de frente a esses desafios, esteja certo, a sua vitória chegará. Não desanime, não precisa ficar tentando provar nada para ninguém. Se você sabe que existem pessoas que estão te difamando, que estão te caluniando, que estão tentando diminuir a sua moral, continue trabalhando.
Continue se inspirando em boas ideias. Continue planejando o seu dia. Crie uma rotina que possa lhe dar dignidade. E através deste planejamento do seu dia, voltado às coisas superiores, você terá como enfrentar todas essas adversidades e ter êxito, de forma que você consiga ali superar essas dificuldades e vencer esses obstáculos. Então fica aí esse nosso convite para que você continue praticando o amor e continue pagando o mal com o bem. Muito obrigado pela sua atenção e que você esteja cada vez melhor.